Depois de alguns anos criando campanhas ou produzindo conteúdos jornalísticos, com o gato miando, a criança exigindo atenção e o café sendo passado na cozinha da própria casa, o trabalho presencial parece aumentar. Hoje a gente quer entender como é voltar a compartilhar a mesma sala, o mesmo ar-condicionado e o caos do trânsito. E aí, acabou a festa do pijama? Os mesmos prazos, o congestionamento do trânsito e aquelas reuniões que poderiam ser um e-mail. Mas será que é tão ruim assim? Os meus convidados de hoje acham que não, e é por isso que a gente vai conversar sobre essa tendência de um retorno que parece acontecer gradativamente para o trabalho presencial. Então, com vocês, Alexandra Zanella, sócia fundadora da Padrinho Conteúdo, que está pedindo música no Fala Mercado, né, Ali? Tô pedindo terceira vez. Terceira vez pede música. E o estreante no Fala Mercado, porque já veio em outros programas, Fábio Bernardi, CEO da Rock. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigado pelo convite. Vamos lá, gente. Bom, como nesse programa o protagonismo é do mercado, eu tô prontíssima para ouvir vocês. Bora? Bora. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre a volta do presencial, a gente retoma um pouco, volta um pouco no tempo, para perguntar para vocês o seguinte: como foi a experiência, primeiro, do remoto? Especialmente ali aumentado, obviamente, na época da pandemia, que obrigou todo mundo a ir para casa. Como é que foi essa experiência para vocês? Quem começa? Posso começar? As damas, vamos lá. Bom, foi um momento muito difícil, porque nós vínhamos num modelo e com uma cultura de presencial. 100%. 100%, sem pensar na possibilidade mais forte, assim, de, beleza, vamos fazer um híbrido, né? Essa discussão lá não era tão forte. Já tínhamos profissionais trabalhando em outra cidade, mas isso, não quero perder o talento, tá em outra cidade, beleza, mas com uma estrutura. E na hora que a gente foi para casa, a gente não tinha cultura do trabalho remoto. Então as coisas não tinham processos documentados, a gente não tinha as coisas definidas. Aí já vinha toda uma pressão da pandemia, né? Todo mundo com medo, e ainda mais essa carga de não ter. Então a gente teve que correr em busca de novos clientes, porque muitos projetos caíram, mas também de organizar a casa e olhar para isso, olhar para o processo, olhar para cada profissional, entender como estava cada profissional. Então foi um momento delicado, bem delicado pra gente. E na Rock, Fábio? Eu acho que tem tudo isso que a Alexandra comentou, mas no nosso caso eu acho que teve uma situação específica, assim, porque a gente entrou em home office, a gente foi a primeira agência a entrar em home office em Porto Alegre, e na primeira semana que a gente estava em home office, a gente na sexta-feira fez uma vídeo com toda a agência e a gente fez uma coisa que eu acho que foi muito decisiva para o clima e para o que aconteceu durante a pandemia com a Rock. A gente avisou para as pessoas que a gente não demitiria ninguém naquele ano. Que todo mundo que estava ali não seria demitido, a gente demitiria o lucro, mas não demitiria as pessoas. E pediu para as pessoas que, já que estavam ganhando uma tranquilidade que o mercado não tinha, que ninguém tinha, e nem os nossos clientes tinham, porque naquela época os clientes estavam sem saber o que ia acontecer com eles, loja fechada e tal. E também se preocupando com os pais velhos e com as crianças que estavam fora da escola. Já que eles estavam ganhando essa tranquilidade, que a gente pedia que eles devolvessem isso para a Rock, para a agência, com proatividade para os clientes, né? De propor coisas para os clientes, de ficar do lado, de ajudar a pensar junto com os clientes, porque eles estavam com a cabeça mais despreocupada. E isso foi decisivo para a gente conseguir ter um tipo de atuação na pandemia ali com o home office que permitiu que a gente crescesse muito na pandemia. A gente entrou na pandemia com 70 e poucas pessoas e saiu com o dobro. Meu Deus. Naquele ano a gente cresceu 70% em relação ao ano anterior. A gente ganhou boa parte dos clientes que a gente tem hoje, que assim, importantes, Panvel, Pompeia, Bourbon, entraram na pandemia na agência. Então a gente conseguiu ter um tipo de atuação no home office naquele momento que foi muito decisivo para o crescimento. Porém, uma coisa é começar um home office com a equipe que tu tem no presencial, outra coisa é ir acrescentando gente no home office, né? Então acho que esse crescimento também atrapalhou depois a sequência do processo, porque muita gente foi entrando no home office, a gente conhecia as pessoas de vídeo, não sabia, né, nada dessa história, e isso foi gerando também outras complicações posteriormente. E
é muito complicado, a gente sempre comenta muito isso lá, por exemplo, na equipe do portal, né, coletiva.net, num formato hoje 100% remoto, como é difícil ensinar à distância, né? Porque é muito diferente tu tá aqui com a pessoa do lado, dizendo, ó, o processo é esse aqui, do que fazer isso de forma remota, né? E uma coisa que tu falaste, eu achei muito interessante, porque eu me lembro muito que a gente também não demitiu ninguém na época da pandemia e, inclusive, também aumentamos a equipe, uma proporção bem menor. Mas eu lembro que a primeira vez que eu estive presencialmente com um dos nossos repórteres, que hoje, inclusive, é o nosso editor, eu tomei um susto com a altura dele. Eu falei... Muito bom isso, né? Gente, mas tu é muito alto, porque ninguém sabia como as pessoas eram. A gente conhecia as pessoas só pelo vídeo, só né? pelo vídeo. E nisso que o Fábio trouxe é interessante, né? Porque a gente tomou aquele susto no início, a adequação de tudo, mas foi o momento em que foi a virada de chave da Padrinho também. Legal. Nós saímos de 7 profissionais para hoje termos 16 profissionais. E foi essa olhada tipo, beleza, nós tínhamos uma questão que era, nós tínhamos um atendimento ao Sebrae São Paulo, que todo dia eu tinha que entregar boletins de rádio. Então a gente montou uma estrutura que um profissional ia sozinho para a agência, com todos os cuidados, com táxi certinho contratado, mas a gente durante toda a pandemia, 2020, manteve um profissional lá, porque eu tinha essa entrega. E a gente ficou, como nós vamos fazer essa entrega? Né? Sem ter com todas a estrutura. essas limitações, claro. Então a gente montou, por exemplo, kits para os profissionais que estavam em casa e teve assim, profissional com toda a criatividade, gravando dentro de armário, guarda-roupa, ou montando as cabaninhas com muita coberta e ficando embaixo para poder gravar. Então eu acho que a gente aprendeu também a se virar muito, né? E depois veio um crescimento porque a gente, enquanto negócio, também olhou, peraí, tem coisas para ajustar aqui. E aí foi embora. Muito louco como a gente viveu uma coisa dessa. É surreal, há 5 né? anos, tá? Surreal. Há 5 anos. É surreal. O que motivou vocês, lembrando, né, vamos reforçar, assim, nenhum deles trabalha em 100% presencial, mas ambas as empresas apostam nos seus espaços físicos para acolher essas pessoas, né, os seus colaboradores cada vez melhor. A Padrinho ainda em construção de sede nova, né? E a Rock recém-inaugurada, uma sede toda nova, a Casa Criativa. Então eu queria entender com vocês assim, o que motivou vocês a investir nesses espaços para receber esses colaboradores? A gente continua 100% home office. A gente não mudou o nosso modelo de trabalho e a gente nem vai mudar o modelo de trabalho. Não, a gente não é nem híbrido, assim, que as pessoas têm que ir tantas vezes por semana, ou tantos dias, ou tantas horas. A gente é completamente liberado, a pessoa vai quando ela quer e vai se quer também. O que motivou a gente não foi ter a lógica de começar a ter um movimento mais presencial enquanto formato de trabalho. Foi que a gente sempre quis ter uma casa, né? Tanto que o nosso nome é House of Creative, a gente a gente sempre buscava e não encontrava bem o lugar que a gente queria. Porque a gente queria, desde a origem da Rock, isso antes da pandemia, né? A gente queria ter um espaço que propiciasse a troca criativa, que propiciasse a convivência, que que estimulasse olhares para além da propaganda. Que a gente tivesse um espaço que propiciasse que as pessoas se encontrassem e conversassem coisas que não são especificamente do trabalho. Isso no home office piorou, porque a gente acaba tendo uma lógica de falar apenas sobre a pauta, né? Entra numa reunião online às 2, que termina às 3, o job é aquele, aí pega outras 3, às 4, o job é aquele. E a gente entende que a riqueza do nosso trabalho, a riqueza da criatividade acontece nas franjas. A criatividade está no subsolo, a gente precisa cavar as coisas. E muitas vezes a gente tem esse encontro numa lógica de juntar uma coisa do A e do Z que teoricamente não tem nada a ver, que vira uma outra coisa. E essas outras coisas, elas surgem de conversas que não são pautadas pelo job, né? Então a gente pensou, bom, vamos ter um lugar que fosse muito legal para as pessoas irem, mas que não tivesse a ideia, aquela coisa muito legal de uma agência de propaganda, né? A gente queria ter uma casa mesmo. Então quem vai lá na Rock vê uma casa. A gente tem sofá, a gente tem biblioteca, a gente tem bar, a gente tem vinho, né? A gente tem comida o tempo inteiro, porque a gente
queria que se sentisse em casa. E ao se sentir em casa, ao estar abraçado pelo ambiente, naturalmente as pessoas têm vontade de ir. Então as pessoas vão mais porque elas se sentem abraçadas pelo ambiente. E é evidente que nesse processo do home office tem gente que se adapta muito bem ao home office, tem gente que prefere o presencial. Então tem gente que estimulada por um lugar, vai mais, ou vai quase todos os dias. Com mais gente indo, outras pessoas que estão em reunião com aquelas pessoas também, então já que tu tá aí, eu vou aí. E aí quando tu vê, a coisa acontece naturalmente por contaminação, né? Tem um livro só para terminar, assim, tem um livro que fala uma coisa muito interessante, que o ser humano é que nem diamante. A gente só pode ser lapidado por outro ser humano. É como o diamante só pode ser lapidado por outro diamante. Então a gente melhora com outro ser humano, né? A gente não melhora quando a gente fica isolado. Então a gente também propiciou isso, que as pessoas tivessem... E a gente sempre quis um lugar que tivesse um ar livre, que pudesse fazer coisas diferentes, que pudessem ter eventos acontecendo, movimento. Então a nossa ideia com a casa não é só um lugar para estimular que as pessoas vão. É a gente fazer coisas na casa para também estimular que as pessoas vão. E as pessoas não são os nossos colaboradores, é a todo mundo. Então, é estimular que os clientes estejam mais lá. Ontem eu estava num cliente e eu estava saindo, o cliente estava chegando da minha casa. Eu estava lá no cliente e ele estava lá na minha casa. Eu estava em reunião lá, não, fui trabalhar lá. Então, assim, é isso que a gente quer. Legal. E a Rock sempre teve essa característica de olhar para os seus colaboradores, a sua equipe interna? É que, assim... Quando a gente põe as pessoas em primeiro lugar, porque na verdade é o melhor jeito de colocar os clientes em primeiro lugar, né? Quando as pessoas estão bem e estão capazes de produzir e estimuladas, elas fazem um trabalho melhor, que é o que o cliente busca, na verdade. Com certeza. Não tenho dúvidas. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente escuta, porque o profissional, né? O teu profissional que produz é teu primeiro cliente. Eu falo, não, ele não é o primeiro cliente, ele é outra coisa. Ele não é teu cliente. Ele é o que vai fazer o teu cliente permanecer aqui. Porque a gente tu não consegue estar falando com os teus clientes o tempo inteiro, né? A gente precisa confiar na equipe para que ela faça o que a gente diz que vai fazer. Sim, tu não consegue conversar com todos os clientes todos os dias. Tu ter esse olhar pro profissional. Sim. E esse movimento que a gente está fazendo em ir para essa nova sede passou por isso. Nós temos um modelo um pouquinho diferente do que o Fábio tem lá na Rock, né? Nós temos um modelo presencial com espaço para todo mundo e, claro, com bem menos gente, isso é possível mais fácil, né, Fábio? Sim. Tu tá perto dos 200 já, né, profissionais, então é mais complexo. Mas a gente tem espaço para todo mundo, temos o modelo, tá aqui para todo mundo vir. E o profissional, ele decide com o seu hub, com o seu coordenador. Hoje eu acordei. Uma coisa que a gente vê muito, que inclusive está virando lei, né? As mulheres, quando estão na menstruação, nosso rendimento cai, a gente fica com dores. Esse é um dia que essa pessoa não vai para o escritório. Ela quer ficar em casa com a sua pantufa, com a sua bolsinha, e ela vai render mais, ou ela vai ficar em casa. Então a gente trabalha. Ou ela vai se recuperar, porque no dia seguinte ela vai render mais. E se precisar ficar 2 ou 3 ou 5 dias, é assim. Então a gente tem um pouco disso de deixar também o colaborador ele escolher quando ele precisa ir, quando ele precisa ficar em casa, exceto o estúdio, claro, né? Porque se a gente tem que gravar, temos que estar aqui presencialmente. Mas é uma coisa muito interessante porque a gente tem quase ocupação 100% quase todos os dias. E aí, no ano passado, a gente contratou um profissional em novembro e ficou 30 dias dentro da Padrim, conversando com todo mundo e montou assim, fez uma pesquisa enorme. E das três principais coisas que apareceram foi ter uma sede maior, mantê-la no centro, com o argumento, porque a Padrinho sempre esteve no centro, e porque todo mundo meio que veio com o argumento de transporte, vou de patinete, vou de bicicleta, vou de lotação, vou de Uber, vou de trem, econômico, alimentação melhor, mais barata e mais opções no centro, e um espaço que fosse divertido, mantendo que a gente tem espaço para eles. E aí ficou tão forte isso que a gente entendeu que tinha um recado aí do nosso time. E aí que a gente veio acelerou esse movimento
desse espaço novo que a gente está indo, que é um espaço grande, contratamos uma arquiteta que é especializada no corporativo, que todo o projeto é desenhado pelo design intencional. Então, por exemplo, as lixeiras estão num lugar que o profissional tem que levantar para botar lá no lixo para cumprir os 8.000 passos indicados, 6 ou 8.000 passos indicados pela OMS. A iluminação é uma iluminação já pensada para não cansar. Muitos espaços de convivência, assim, privativos também. Os banheiros da equipe de trabalho completamente separados do cliente para ficar mais à vontade. Então, isso veio numa pesquisa de clima que a gente fez. Legal. E nós sonhávamos em estar perto da Casa de Cultura e o sonho veio com força aí. Então, estamos reformando um andar inteiro do lado da Casa de Cultura, 284 metros quadrados, vai ter um estúdio de 60 metros quadrados. Coisa boa. E vamos que vamos. O Fábio, em conversação, volta pro quase que o berço da propaganda ali, perto do Moinhos de Vento, perto do Parcão, onde muito se pulsou a publicidade ali, né, Fábio? Eu acho que aquela região é uma região que teve muita coisa de propaganda mesmo. A ARP fez durante muitos anos ali, né, a Semana da ARP espalhada pelo aquele bairro. Eu mesmo trabalhei muito tempo na DCS e muito tempo na Paim, que eram as duas também no Moinhos. Então, assim, a gente está se sentindo muito bem, é muito ambientado. E aquela rua, especificamente, a Dinati Ribeiro ali, ela tá cheia de pequenos negócios também, assim, que tem um pouco dessa alma de casa calorosa que a gente tem, né? Foi muito legal porque a gente, durante os primeiros 15 dias, a gente recebeu muita coisa dos vizinhos, assim. Os vizinhos mandavam, assim, a croissant, o chocolate, o sorvete, sabe? Foi muito legal, assim, eu lembro de uma palestra tua no Parcão. No Parcão mesmo. Lembra? Sim, tinha uma espécie de gazebo. Numa semana ARP, sei lá, tô falando 2010, talvez. Acho que pode ser, no pode máximo, ser, ali, ser. Eu lembro dessa... Eu lembro dessa coisa, eu lembro que na Semana ARP tinha também muita coisa das bicicletas, né? Porque a gente tinha o Sheraton, aí tinha o Constantino, aí tinha o Parcão e ficava todo mundo rodando muito ali. Teve no Marcelo também, assim, sempre tinha bastante coisa espalhada. Eu acho que essa questão, eu acho muito legal isso, né, isso que o Fábio tá falando, de a gente se integrar ao local que a gente tá, a cidade, a comunidade, né? A gente tem muito isso no centro, o Padrinho nasceu ali e, né, tu trazendo isso, eu acho que é muito bacana, a gente enxerga outras coisas, a gente enquanto negócio, eu acho que se posiciona de um outro jeito, né? Com o ambiente, não é só um espaço que eu vou lá, trabalho, fecho a minha casa e vou embora, né? Essa integração, assim, com o bairro. Muito legal. Tu fortalece toda uma região e esses pequenos negócios também fortalecem a Rock. Com certeza. Claro. Na visão de vocês, o trabalho presencial, ele colabora com o processo criativo? Eu já sei a resposta, né? E o Fábio também trouxe um pouquinho disso na fala dele, mas eu queria ouvir um pouco mais, assim, do que muda no processo criativo, porque a gente está falando de comunicação, então a gente está falando de criatividade como um todo, seja na propaganda, seja no jornalismo. O que muda para vocês nesse processo quando a gente está falando do contato físico, do olho no olho, dessas inspirações na comunidade, na casa que oferece, enfim... Como é que é para vocês essa questão também sensorial dentro do processo criativo? Eu acho que, assim, eu acredito que a criatividade é muito difícil ela vir sozinha, né? Eu em casa sozinha, ou duas possibilidades, ou eu vou ter uma ideia muito ruim e vou achar que é muito boa, e isso acontece bastante, ou eu vou ter uma ideia muito boa e eu vou matar ela porque a gente é crítico com a gente. Se trouxer a camada de gênero das mulheres, a gente pensa muito mais. Será que eu tô pronta? Será que eu tô pronta para sentar com o Fábio, que é o cara? Nós, né? A gente tem essas camadas aí. Então, eu acho que isso é um risco. E quando a gente tá junto, a pequena troca. Tô na cozinha fazendo um café, preparando chimarrão, alguém vai lá e faz uma troca, a gente vê, tá com a TV ligada. Eu acho que esses momentos, eles proporcionam muita criatividade. Porque cada pessoa traz as suas camadas, traz o que não é só o profissional, você traz o que você lê. Ontem nós recebemos na terça-feira 44 estudantes da UFSM, a minha universidade, onde me formei. Estou muito orgulhosa em recebê-los. Vieram conhecer vários veículos e escolheram a Padrinho para conhecer. E eles comentaram, nossa, uma menina comentou, né? Alguém comentou, nossa, quanta gente
gente bonita trabalha aqui. E daí nós começamos o nosso grupo brincar com isso, que falasse, né, os 20 menos acharam aqui, né, a gente mais madura, bonita. E aí começamos com uma brincadeira sobre, me falam que eu sou parecida com não sei quem, que o fulano é parecido com não sei quem. Isso virou ontem um brainstorm tão grande que vai virar uma campanha da Padrinho. Ah, legal. E ela só existe porque teve essa troca. Aí alguém falou, me chama de Pedro Pascal. Eu falei, pô, cara, o homem mais desejado do mundo, né? E a gente começou com essa brincadeira e ela parece tão simples e rasa, mas quando você for olhar, é como o Fábio falou, tem que cavar um pouco para ter, né? A criatividade não tá em 10 centímetros de água, tu precisa cavar. Então, acho que essas trocas, elas proporcionam isso. E você saber, acho que tolerância também, quando a gente tá nessa troca, tu tem tolerância. O ar-condicionado é a grande discussão da tolerância, não é mesmo? Também. O ar-condicionado no Polo Norte, né? É, isso, né? O que é? Então, eu acho que eu acho uma fortaleza, tá? Essas trocas. E uma coisa que eu falo muito, assim, cara, teu intervalo de almoço, vai pra rua, você tá no centro, tem diversos, biblioteca emprestando livro, tem museus. Senta na praça pra pegar sol. Não, inspirações... Conhece a tua cidade. Inspirações não faltam, né? Não faltam. E eu insisto muito com isso. Faz 2 horas, 3 horas de intervalo. Senta no sol, chupa uma berga lá no sol. Entra no teatro da tua cidade. Eu fiz uma pesquisa, as pessoas não conhecem os museus que a gente tem. Nunca entrei na biblioteca. Que tal a gente exercer isso, se integrar com a cidade? Quanta coisa boa a gente traz, né? Eu assino embaixo tudo que a Alexandra falou, nem precisava falar mais nada. Mas porque a criatividade só faz sentido porque a gente usa a criatividade para inspirar as pessoas. E para a gente inspirar as pessoas, a gente precisa estar inspirado. Então, esse movimento de ter um lugar que as pessoas se encontrem e façam as trocas, serve para isso, para que coisas como essas que a Alexandra estava falando aconteçam e te inspirem, te mantenham inspirado. Mas eu acho que tem um outro lado também sobre a importância desse convívio humano para a criatividade, dessa presença. E aí não é só entre as pessoas que trabalham no teu time, né? É ter um lugar que tu possa receber mais fornecedores, os veículos, trocarem ideias, os clientes, levar a gente para falar com as pessoas, ter um lugar para isso. Mas tem um outro lado que é sobre a capacidade que a gente tem de estar bem com a gente mesmo. Porque eu também acho que tem todo um outro lado que o home office acabou gerando, que é um problema de saúde mental. Porque a gente equaliza o home office para todo mundo, mas nem todo mundo trata o home office e a si mesmo no home office da mesma maneira. Então a gente acaba tendo gente que às vezes... fica lá sofrendo com algum tipo de problema e que a gente não decodifica, ninguém da equipe percebe. E aquilo estoura lá na ponta sem precisar estourar se a gente tivesse um pouco mais de convivência. Além disso, se a gente tem um espaço que é franqueado para a pessoa ir quando ela quiser ir, e ela passa aí e aquilo passa a fazer bem, aquele escape do home office, aquilo é uma porta de saída, às vezes, de um problema de saúde mental que estaria lá na frente estourando. Sem dúvida. Então, acho que tem uma outra dinâmica que se estabelece por aí. E o fato de a gente ter um lugar presencial para uma empresa que trabalha com criatividade, ele também propicia outros tipos de conversas, né? Que eu acho que são, às vezes, mais ricas até do que a conversa do trabalho. Porque a gente, quando faz um trabalho no home office, está no home office envolvido, muitas vezes, quem não precisa estar. Porque a sala virtual aceita tudo. Mas se eu tenho uma reunião numa sala de 6 pessoas, é 6 pessoas, entendeu? Então, a seleção das 6 pessoas que estão naquela sala já faz com que aquela reunião seja mais produtiva, mais curta. E, ao mesmo tempo, ela faz aquela reunião objetiva, mas quando ela sai daquela reunião, ela cruza com outras pessoas, com outros assuntos, com outros movimentos, e às vezes até alguma coisa que aconteceu fora daquela reunião com outras pessoas, num outro ambiente, gera um insight para aquela própria reunião que nenhuma daquelas pessoas, das 6 pessoas que estavam lá, teria se não tivesse aquele contato. Então é rico pelos dois lados, porque tu não deixa de ter mais inputs e tu tem reuniões mais produtivas também. Gente, antes da gente continuar nosso papo, eu quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro e da Corsã.
Claro Multi tá na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar, por apenas R$ 159 por mês. Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de jornalismo ambiental. Bom, a gente está falando do quanto se ganha no processo criativo quando se fala em presencial, do quanto a gente tem de inspirações. Eu comentei daquela palestra no Parcão, Fábio. E eu lembro muito que a gente fez uma brincadeira na época, porque tu falava nessa... Eu não lembro exatamente qual era o tema, tá? A gente tá falando isso de quase 15 anos atrás. Mas eu lembro de uma fala tua assim, eu incentivo... 2010, 2011 era o quê? Paim? Já era painha. Era painha ainda, né? Mas eu lembro que alguma fala tua sobre, eu incentivo a minha equipe a ir no cinema, mesmo que isso seja no meio do trabalho. Sim. E aí começou a brincadeira de quem estava assistindo a palestra, dizendo, vou mandar meu currículo pra lá, então. É o melhor chefe de todos. Isso é um sonho, né? Não, mas ontem, eu continuo sendo assim, eu continuo achando isso, porque um princípio que a gente tem lá na Rock é que é melhor ter a cabeça no lugar que a bunda no lugar. Perfeito. A gente sempre achou vou isso. começar a adotar isso. A minha equipe vai adorar essa frase. A bunda na cadeira não funciona. A gente sempre achou isso, entendeu? Desde sempre. Claro que isso parte de um nível de comprometimento que a gente entende que as pessoas têm, né? E quando as pessoas não têm, as pessoas não podem ficar num lugar que te dá esse Isso não vai acontecer nem no remoto e nem no presencial. Eu sempre conto isso, que uma vez a gente estava numa reunião, já era Moria na época, uma reunião grande de produção de um filme muito importante com clientes, com a produtora, o cliente, a equipe da agência na reunião, e uma pessoa que era o criativo daquela campanha, né? Portanto, uma pessoa super relevante na reunião. Era 4 da tarde, assim, ele levantou umas 10 para as 4 e disse, gente, eu preciso ir embora que eu tenho médico agora, às 4 horas, que não sei o que e tal. E saiu da reunião, entendeu? E eu estava na reunião. E eu acho incrível que ele não pensou assim, puta, vou fazer um negócio desse às 4 da tarde, o meu chefe vai dizer que ruim, entendeu? Assim como ontem eu fui marcar uma reunião com uma pessoa da agência, sexta de manhã, ela me respondeu, não, eu tenho mamografia às 10. Falei, tá bem, então vamos fazer. Tipo assim, teoricamente eu deveria pensar, bom, a pessoa devia marcar a mamografia às 8 da manhã, 8h30, né? Antes de Mas começar a gente criou este ambiente também, sabe? Então, as pessoas se sentem capazes de fazer isso e, bom, aí a pessoa responde ou não a essa liberdade com o seu comprometimento, né? E é claro que também com o home office isso também foi se alterando, porque tem coisas que são inevitáveis e aí não dá para lutar contra o inevitável, né? Então, no home office, por exemplo, a gente não controla, eu não enxerga a pessoa se ela está trabalhando ou não está trabalhando, entendeu? Então, se a pessoa quiser dizer que estava numa outra reunião ou que estava fazendo uma coisa lá e estava, na verdade, fazendo outra coisa, a gente não vai saber. E também não controla o horário, então, assim, né? É o que a gente diz, se a pessoa estiver trabalhando, mas parar de trabalhar para lavar uma roupa, botar uma roupa na máquina, fazer o seu próprio almoço, respirar, sair para ir no médico, bom, isso vai acontecer. Agora, o que é importante? Aquela pessoa que tem uma coisa para fazer naquele horário, que tem entrega para fazer, se ela precisa fazer outra coisa que não o trabalho, alguém tem que fazer aquele trabalho, né? Porque o cliente não pode ser o responsável para pagar este custo. Primeiro tem que comunicar. Custo, né? Eu acho que a comunicação é um ponto importante a gente falar, né? Ainda mais que nós somos agências de comunicação. Às vezes eu brinco, cuidado que a gente é uma agência de comunicação e não está se comunicando o suficiente. Então, a gente diminui, né, a comunicação quando está no home office. Você tá aí, você passa lá, Fábio, tô indo fazer mamografia, beleza? Passa a tua mesa. Mas no digital você não vai lá escrever, estou indo fazer mamografia, né? Então eu acho que a gente precisa apurar bastante também essa comunicação e incentivar que não tenha... De duas vias, né? Das duas vias. E só para concluir, assim, e é uma coisa muito... É um treinamento, é um exercício que a gente faz, né? Porque a criatividade, assim... essa semana mandei uma mensagem pro meu personal trainer que me treina de manhã às 6 da manhã, que eu não ia treinar no outro dia, porque eu estava começando a trabalhar. E aí hoje o treino, ele falou, pô, tu estava começando a trabalhar às 10h30 da noite. Eu falei, mas acontece que a ideia ela não vem, entendeu? Veio uma ideia sobre um trabalho que estava em andamento, eu resolvi fazer aquele trabalho para adiantar, para quando a equipe chegasse de manhã, tivesse uma coisa no e-mail lá e a coisa andasse. Senão eu ia ter que pegar de manhã, falar da minha ideia. E já perdeu um pouco, né, Fábio? Se tu fosse dormir com aquela ideia, acordou, tu perde um pouco e isso acontece com o time também. Então, assim, a gente precisa respeitar isso, se eu quero que as pessoas deem o melhor. E é por isso que a gente volta lá atrás sobre o estar inspirado. Quando as pessoas estão inspiradas e elas podem ser quem elas são,
Porque também tem muito ambiente de trabalho em que a pessoa não pode ser quem ela é. Isso aí. E esse é um problema sério para a criatividade, porque tu representa, né? Se ela pode ser quem ela é e ela está inspirada, ela não vai deixar de fazer o trabalho que tem que fazer a hora que for. E se tu permite que ela não estresse o dia dela, tendo que enfiar tudo fazer o almoço correndo porque tem que enfiar um monte de coisa, aquilo tende a refletir melhor na vida do trabalho. A leveza, né? A entrega. E se a gente quer que o trabalho tenha vida, as pessoas também têm que ter, né? Claro! Gente, a gente precisa falar sobre isso, né? É fundamental. Senão a gente tá... É só eu entreguei, eu cumpri minhas horas e a vida não é isso. A gente brinca lá na equipe, por exemplo, que uma regra para trabalhar no Coletiva.net é que esteja todo mundo com a sua terapia em dia. É prioridade, entendeu? Quem faz terapia, não se preocupe em marcar antes ou depois do horário. Pode sair, assim, vai ser sempre prioridade. Terapia é prioridade. Preciso sair para minha terapia. Fica bem tranquilo. A gente está falando sobre esse retorno, sobre o quanto os benefícios do presencial são enormes, né? Mas eu queria também ouvir de vocês o que vocês acham que da experiência toda essa que a gente comentou no início, da pandemia, enfim, que acelerou o processo do home office. O que trouxe do home office, do remoto, para o presencial? O que foi bom nessa experiência do remoto que pode ser trazido para o presencial, pode ser aproveitado no presencial? Acho que o que não ter tão meio-dia parada para o almoço, blá. Às vezes a pessoa ela quer comer à 1h da tarde, ela quer fazer... Eu acho que isso a gente aprendeu um pouco a ficar mais livre, assim. Eu sentia que tinha uma coisa, dava meio-dia, era uma ansiedade, assim, tá, vamos sair. Às vezes eu não queria nem comer, mas eu saí para cumprir aquele horário. Então, acho que isso a gente ser um pouco mais flexível com as nossas necessidades do corpo, inclusive, eu sinto que isso é uma coisa que veio muito. E que as pessoas os colegas estão mais tranquilos, inclusive, com isso. E muda pra gente, muda, né, pro profissional. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu a se olhar e se respeitar um pouquinho. Se respeitar mais os seus limites e as suas necessidades. Eu acho que pro trabalho não tem nada de positivo pro profissional. Pra entrega. Pra entrega, assim, do home office, que a gente possa incorporar pro presencial. O que tem de positivo no home office é para as pessoas. E aí, portanto, acaba sendo para o trabalho, né, porque para as pessoas assim, não faz nenhum sentido no mundo de hoje em que que as pessoas tenham que se deslocar às vezes 2 horas para chegar no trabalho, depois 2 horas para voltar, ou que a pessoa tem que encaixar tudo no meio-dia ou de manhã, porque tem que estar lá naquele horário, com a bunda. Não faz nenhum sentido que o teu filho esteja doente, tu tenha que trabalhar e não possa ficar com ele, entendeu? Então, assim, acho que para as pessoas o home office tem um ganho importante que eu acho que tem que ser incorporado como filosofia. Mas para o trabalho em si é muito melhor o trabalho, né? Claro que, por exemplo, o fato de que a gente não precisa ir em todas as reuniões para São Paulo, pode fazer, né? Então isso, né, tem uma melhoria aí visível que nem todas as reuniões presenciais acontecem hoje como aconteceriam lá atrás. Tem o fato de que a gente, às vezes, um assunto mais rápido pode ser resolvido numa vídeo, numa conversa online, então também facilita para isso. Mas, assim, para a entrega do trabalho em si, eu acho que tem... Quase nada. Quase nada. Porque não, quando tem diferença é para melhor no presencial. Ótimo. Vocês acreditam, vamos olhar para o futuro e eu tô falando, sei lá, 5 anos para frente. Nossa, que perigo! Se muito. Vocês acham que o futuro do trabalho, especialmente se a gente olha para o mercado de comunicação, que é o nosso foco aqui do Fala Mercado, o futuro do trabalho é remoto, presencial ou híbrido? Eu acho que é híbrido. Mas eu acho que vai mudar muito de acordo com o tipo de profissão também, sabe? Acho que, assim, no nosso caso de profissões criativas, da indústria criativa, eu acho que ele é, no mínimo, híbrido. Não vejo ser presencial 100% nessa indústria. Até porque a gente tem 2 fatores que são atuantes em cima dessa decisão. O primeiro é o fato de que os talentos estão em qualquer lugar. Então, o fato de que eu posso ter talentos, se eu quisesse voltar presencial hoje, eu nem conseguiria, porque tem um monte de gente que não é do Rio Grande do Sul. Então, assim,
tem uma vantagem aqui para a indústria criativa, que é poder ter talentos que tu não teria, né? E isso em alguns casos é muito relevante. Se eu tenho talento na China, ele trabalha num horário alternado com o meu, eu tenho uma velocidade de entrega. Tu tem um funcionário na China? Eu tenho esse sonho de ter uma agência na China. Eu gostaria de ter um negócio na China só para varejo. Tu tem um negócio da China, então? O cara Eu tenho um negócio da China na cabeça. O cara brifa às 5 da tarde e recebe às 9 da manhã do dia seguinte, entendeu? Porque tem um gap enorme. monte de gente trabalhando para ele. 24/7, entendeu? Real. Eu já fiz Real. essa busca, mas é que é tão complicado, tão complexa a questão jurídica, para ter nego trabalhando lá com... aí tem a empresa tem que estar lá, sabe? Tem, assim, é mais complexo. Mas tem essa questão e tem uma outra questão que é a IA. Porque assim, a IA vai fazer uma aceleração da sensação de que eu faço tudo sozinho muito grande, entendeu? Então, assim, não faz muito sentido se eu quero... Eu consigo resolver coisas, eu vou conseguir resolver coisas, a gente resolve hoje com a IA, que vai ser, assim, muito fácil. Ao mesmo tempo, isso na indústria criativa, né? Então, assim, por que eu vou obrigar aquele cara que é incrível? Eu perdi muita gente, por exemplo, na indústria de games, né? Porque o cara tá trabalhando para Singapura, morando em Novo Hamburgo. Porque é isso, né? E cada vez mais. Ao mesmo tempo, a IA também vai gerar muitos problemas em outras indústrias, né? Na advocacia, na medicina, na arquitetura, que vai mudar completamente a lógica de trabalho ali, né? E aí, talvez nesses lugares, a gente tenha muito mais empreendedorismo do que tem hoje. Porque vai ser mais difícil entrar, a barreira de entrada vai ser mais complexa, porque a IA vai facilitar muitas coisas. Então, eu acho que é muito, assim, olhando para essa questão dos talentos e olhando para a questão da IA, eu não vejo como a gente voltar presencial mesmo, assim, no futuro próximo. E nem remoto 100%. E o remoto 100%, eu acho que muita gente já descobriu que o presencial tem coisas boas, né? Então, assim, eu acho, por exemplo, na indústria de games, na tecnologia, vai ser difícil sair até pro híbrido, acho que vai ser remoto 100% nessas indústrias. Mas na maioria do mercado de trabalho, eu acho que vai ser híbrido. A galera da TI, por exemplo. A TI nunca mais volta. Eu acho que também, nem nunca mais híbrido, volta. nem híbrido. Eles já vinham com essa cultura Games também, de nunca muito mais. tempo, né, Fábio? A cultura do home office, do estar espalhado, no nômade digital, ele começa muito forte com a TI, né? Então, eu acho que sim, eu concordo com o Fábio, que eu acho que depende muito também, tá? Do que nós estamos falando, de que trabalho estamos falando. Criar um código é criatividade, mas você não precisa ser ativada a criatividade para ele escrever um código diferente da gente, que para ter uma ideia de uma campanha, de algo eu preciso ativar. Eu acho que, voltando àquela tua pergunta antes, o que eu acho que o home office deu pra gente foi um outro mindset. Porque a gente não admitia coisas que a gente foi obrigado a admitir pela pandemia e que agora ficaram naturalizadas. Eu tenho um cliente que ele foi fazer MBA na Itália e é super conservador a empresa. Antes da pandemia, isso era impensável, assim, vou lá fazer um MBA na Itália, ficar trabalhando da Itália pra cá, entendeu? O cara ia dizer, tu tá louco, entendeu? Aí ia ter que pedir demissão. Ele nem ia se sentir confortável de pedir pra empresa. Com certeza. Entendeu? Ele ia pedir demissão pra fazer o MBA ou não ia fazer o MBA. E agora ele pede, a empresa acha que tudo bem, ele vai lá, fica trabalhando de lá, faz o MBA e volta, e sabe? quantas coisas ele traz pra empresa que ele entendeu? não traz. Só que o nosso mindset só foi mudado porque a pandemia nos forçou a mudar, perfeito, entendeu? Então acho que perfeito, esse ganho de mindset a gente teve. E eu acho que a pandemia também traz um olhar para a saúde mental que também pouquíssimas empresas... Que estava debaixo do tapete, ninguém queria falar sobre isso, né? Exatamente. Eu tenho síndrome do pânico e por muitos anos eu ouvi, você é maluca falar sobre isso? Teus clientes vão embora. Que cliente vai contratar alguém que tem síndrome do pânico? E isso sempre me incomodou, muito. E acho que a pandemia me permitiu e me reforçou que eu quero falar mais sobre isso. Que eu posso, estando numa posição de liderança, uma liderança falar isso, abre uma nova discussão. Claro. Sim, gente, tenho síndrome do pânico, eu poderia ter uma outra doença. Não é uma escolha, não é tipo, ela não faz nada. Eu faço terapia, me medico, faço exercício. Claro. Mas não é uma decisão minha ter ou não ter. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente ganhou muito.
trazer essas discussões. Esse olhar para a Quem saúde é que mental. entrega alguma coisa boa estando com a cabeça ruim? A entrega é proporcional. É o que a gente fala desde o início desse episódio, inclusive. Bom, pra gente encerrar, vamos encerrar de uma forma leve, tá? Oba. Vou deixar vocês escolherem, porque eu tenho umas 3 perguntas aqui que eu pulei, porque eles já foram respondendo nas falas de outras perguntas. O maior vilão da volta para o presencial, o que é? O trânsito, o ar-condicionado ou as reuniões que poderiam ser um e-mail? No meu time, o trânsito não vou poder colocar, porque todo mundo mora num raio muito fácil. Então, mas que perto, sorte, então. Eu moro na mesma quadra, por enquanto. Ai, tá, que gente? beleza. E eu levo 15 minutos da minha casa até entrar na Padrinho, eu levo no mínimo 15 minutos, porque eu paro em todas as portas para conversar, tomar café e saber o que está acontecendo de manhã. Então, o trânsito não é. Eu acho que nós voltamos a uma discussão que é tão antiga, que é o ar-condicionado. O ar-condicionado. Eu acho que é o trânsito. Assim, do ponto de vista do vilão para voltar com a obrigação do presencial, eu acho que é o trânsito. Claro. Não só pelo tempo que se perde, mas pelo humor, sabe? Fábio, pelo conflito, entendeu? Vou te dizer uma frase que eu ouvi uma vez, dizendo assim: eu envelheci no trânsito de Porto Alegre. De verdade. Porque eu era uma dessas pessoas que levava 1h30 para chegar da minha casa até a sede do Coletiva, por uma escolha, porque eu era a única fora da mão ali, porque também a gente escolheu uma área mais central na época, em que tinham pessoas de fora. E eu era essa pessoa. Eu ficava 1h30, em dia de chuva eu levava 2 horas para chegar em casa. E eu dizia, nunca, hoje eu digo, nunca mais. Não é só o tempo que eu perco, mas é o quanto é estressante estar no trânsito. Eu jamais poderia ser Uber. Motorista de Uber, juro pra vocês. Você ia perder teu réu primário na primeira corrida. Sem dúvida, gente. Ou eu ia... Na terceira corrida eu ia parar o carro e dizer, chega, não quero mais. Não Desce aguento. do meu carro. Desce agora. E tu sabe o que é o tempo, que é o estresse? E tem uma outra, pelo menos para mim acontece muito quando eu estou dirigindo e eu fico trancado muito tempo no trânsito. Que começa a dar uma angústia da quantidade de WhatsApp que tá ali, que eu não tô conseguindo responder, entendeu? Exatamente. Olhar, entendeu? Com E aí isso certeza. acaba, travanca depois, aí tu para o carro e tem aquela quantidade, tu já tá devendo pra um monte de gente, entendeu? Essa ansiedade, ela é ruim, né? Ela nos atrapalha. Claro, E nós que trabalhamos com criatividade, Nossa. a ansiedade atrapalha a criatividade pra valer. É péssimo. Péssimo. É péssima essa parte, mas é muito bom voltar, é muito bom olhar no olho, é muito bom gastar sola de sapato. Isso eu acho que nada vai compensar a gente poder ter essa troca. E os almoços comunitários são muito bons maravilhosos também. A pizza também na final do dia, ali na noite, quando tem um trabalho mais intenso também, é sempre muito bom. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pelos compartilhamentos, opiniões, experiências trocadas nessa mesa. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigada. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam da nossa cartilha final. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.